Então eu vou falar sobre ouro, sobre o acordo da Basileia 3, o que aconteceu e por que fez isso, e o escândalo do JP Morgan. Eu levantei aí esses 7 pontos que a gente vai ver um a um rapidamente, entender um pouquinho, e vão ver ali principalmente ali, porra, como é que o JP Morgan criou tanta grana, um mercado gigantesco, mais de 330 bi em metais de ouro. Mas vambora, vamos lá, vamos descobrir isso aí. Isso é uma tese que chegou até mim, me demorou um tempinho para mim investigar os números, para ver se realmente é isso aí. Que a gente acompanha muita coisa, mas a gente não acompanha tudo, né? E tudo, a gente vai estar falando hoje sobre intermercados e sobre lei. Afinal, o acordo da Basileia é uma lei, é um acordo, né? Que os países que signatários têm que fazer, certo? Então vamos falar aquela coisinha rápida sobre ouro, mas que você pode buscar no Google, em qualquer outro lugar aí, mas não tudo, né? Não siga o Mestre Google, porque o Mestre Google não vai fazer você ganhar dinheiro no mercado. Rapidamente, o ouro, pessoal. Quando a gente fala em ativos em ouro, normalmente quando se investe em ouro, se busca a correlação negativa que ele tem com alguns índices, né? Então, para proteção, porto seguro e aquela característica do ouro, todas as características do mineral propriamente dito, e que ele é finito no mundo, ele tem uma quantidade fim, né? E as maneiras que interessa para nós aqui, que é o que eu chamo a atenção, que a gente pode operar, especular ou realmente criar patrimônio guardando esse ativo financeiro. De uma forma, 3 formas: física, papel ou ETF. Até falando sobre um ETF, abri um parênteses aqui, vocês viram que abriu uns novos tipos de ETF nos Estados Unidos, alavancadíssimos, né? ETF de uma ação, é uma coisa de louco, mas não é para um outro assunto aí, mas foi o que foi e já alavancou bilhões esse mercado aí dos 5, 6 ETFs novos. Vamos voltar para 2020. JP Morgan pagará 920 milhões de dólares por multa de manipulação na bolsa. Aí eu cibulinhei para vocês, manipulação no mercado de metais e títulos de tesouro. Vou ficar só no mercado de metais, tá? Se a gente fosse investigar um pouquinho mais, a gente vai ver que um dos maiores operadores do Federal Reserve, ou Fed, né, que você sabe, é o JP Morgan. Mas isso fica para uma outra coisa, vamos falar com dados aqui, tá? Então, entendam que o JP, maior banco, foi multado, né, nessa coisinha, nessa multinha aí, por manipular preço no mercado de metais. 2020. Não faz tanto tempo, né? Tem outras multas aí, tá? Mas só para dizer também, eu trouxe aqui, por exemplo, em 2015 ele foi multado, né? Porque manipulou taxa no mercado cambial. Bom, mas fica para uma outra coisa, uma outra abertura. Importante disso aqui, que é fazer o nosso checkpoint aqui. O ouro, ele é utilizado normalmente para se proteger de risco, proteger de volatilidade, né? O que a gente está vendo aqui, a gente tem normalmente um inflow no ouro, como a gente viu, quem acompanha a Emitinho ao vivo lá, viu que a gente estava vendo esse ativo inflado de valor, agora está caindo por todas as coisas que eu já expliquei. Basileia 3 é um acordo, pessoal, que foi assinado, tá? O Basileia 3 ele veio depois do Basileia 2. Ah, Marco, que novidade isso é. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Basileia 2 ele foi feito para não acontecer o que a gente teve na crise do subprime. Né? Então, vocês viram, né? Até a corretora aqui ela teve que se adequar a algumas coisas. A questão de alavancagem, principalmente. Né? Big to fail. O que é isso, Marco? Era um slogan que tinha too big to fail. Isso é, tão muito grande para quebrar. Então, os bancos tiveram que desalavancar, aquela coisa para seguir os coeficientes de Basileia. O que aconteceu? A implementação do Basileia 3 era para ter sido feita, porém, devido à pandemia de Covid, né, ela foi jogada para 1º de janeiro desse ano. E aí, galera, tem sacanagem. E aí, vou mostrar para vocês como um maior banco, né, o JP, aquele mesmo que foi multado, fez uma coisa impressionante. Mas para vocês entenderem isso, eu preciso fazer um balanço simples assim. Eu sei que hoje é uma abertura, mas entendam que saiba onde você está indo, tá? Saiba o que você está fazendo. Mas a gente vai chegar nessa conclusão, mas antes ali. Antes do Basileia 3, tem um relatório, todo banco, né? Todo banco que tem questão de mais de 5 bi, é quase todo banco grande, né? Tem que fazer que é o OCC, tá? Que ele é um relatório onde ele tem que mostrar as operações em derivativos, certo? E como ele contabiliza essas operações. E antes do Basileia 3,
tinha 2 métodos. Eu não vou explicar a método de cálculo aqui para você, porque não precisa, tá? Agora, o que vocês precisam saber é que muitos desses bancos pegavam esses contratos que eles criavam, contratos, tá? Jogavam na sua contabilidade como derivativo de câmbio, né? Onça, dólar. Pegou? Ok, beleza. Porém, ao fazer esses 2 tipos de métodos, tá? Eles escondiam algumas coisas. Que o Basileia 3 falou, não, queremos ver o risco, né? Porque a crise do subprime, muita gente diz que não sabia em que instrumentos risco estava indo, não conseguiam mitigar, ver o risco, né? Dos produtos AAA, aquela coisa toda, não é a aula aqui fazer ela sobre subprime, mas, então, uma das grandes questões aí do mundo financeiro foi que o risco não estava claro. O Basileia 3 vem com isso fortíssimo. O mesmo relatório, ele tem que dizer, só que ele mudou. Ele agora, todo banco tem que colocar... ele muda a metodologia de contabilidade e ele tem que botar nessa nova metodologia a questão do risco da contraparte e botar. Então, Marco, fala português, fala jeito emitim. Galera, ele tem que dizer o risco do negócio, ele tem que dizer que ativos estão em garantia, como ele está fazendo aquele produto de balcão. Pois é. E aí, Marco, é só uma mudancinha. Então, olha só, deixa eu trazer para vocês aí do próprio US, né? Estão vendo? Olha a coisinha laranja, tá? Na verdade, ali tu tem contratos de menos de 1 ano, de 1 a 5 anos e maior de 5 anos, tá? O número de contratos e volume em bilhões, tá, de dólares aí nos Estados Unidos. Tá vendo que tava aquela laranjinha, tava subindo um pouquinho, aquela coisinha, né? Claro, porque ele tava linkado à taxa de juros e os riscos estavam escondidos. E aí, de repente, no primeiro trimestre de 2022, entra a Basileia e os neguinhos têm que fazer agora o seguinte, vamos botar e fazer um disclosure, né? Que é uma palavra, vamos clarear o risco. E aí vocês olham, pessoal, pode grudar aí na tela, tá? Os contratos menores de 1 ano, que é essa linha vermelha que eu botei, foi eu que botei para vocês, tá? Dá o like que essa apresentação tá boa pra caramba. Se vocês olharem, tá? No último trimestre do ano de 2021, a gente tinha 76 bilhões aí, praticamente em contratos de 1 ano, em metais preciosos. Com a mudança da regulação, eles tiveram que mensurar e contabilizar os instrumentos conforme o tipo, o hedge, a garantia. Pum! 492 bi. Marco, eu não entendi muito bem isso aí. Esse slide tem que trazer uma coisa para vocês. Houve a criação, ou o esclarecimento, a clareza de saímos de 79 e fomos para 492 bi. Tá? Calma. Ficou nervoso? Calma. Esse outro gráfico aqui vai clarear mais a ideia de vocês. Marco tá pequeno. Gruda na tela. Tá? Gruda na tela e vai direto nas flechinhas que eu dizia ali. Tá? Ali tu tem interest rate, que é a questão de taxa de câmbio. A gente tem trocas de taxas, a gente tem equity, a gente tem crédito, a gente tem outras coisas e a gente tem nas minhas flechinhas vermelhas metais preciosos. Leia-se ouro praticamente e prata, né? Galera, vocês têm 2 colunas ali. Uma dizendo que é clear centralizado, então bolsa, realizado no mercado de bolsa. E a gente tem over the counter, ou OTC. A gente tem mercado de balcão americano trazido para o Brasil, mercado de balcão. Caso vocês não conheçam o Brasil, também tem mercado de balcão e muita grana rola lá. Muita ação de empresa que não é cotada em bolsa é vendida lá também, tá? Caso você não saiba. Mas voltamos aqui, você pode estar operando provavelmente o OTC de CFDs, né? Então, olha só. O que acontece? O JP Morgan fez 330 bi. Ele liquidou e fez contratos no mercado de balcão. Ele não tinha nada. Aí, bum. Não liquidou nada em bolsa e fez tudo no mercado de balcão. O que a gente está falando aqui, pessoal? Eles acabaram de criar um mercado gigantesco de balcão.
E aí tu vai seguir Citibank, Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, HSBC, Wells Fargo, Morgan Stanley, tudo vai nessa mesma onda. Só que é impressionante, o que chamou muita atenção e que me chamou a atenção quando eu recebi a tese e fui atrás para buscar esses números aí para vocês, a quantidade, 330 bi ele fez em contrato de metais em mercado de balcão. Galera, isso é uma criação de um mercado gigantesco. Gigantesco. Imaginem aí, eu não sei o que é mensurar 330 praticamente bilhões de dólares, tá? Não sei mensurar isso, desculpe. Não é o que eu tenho acostumado a mexer. Mas entenderam isso? Olha só. Isso a gente vai cair numa conclusão. Mas eu quero trazer para vocês entenderem que é muito importante vocês saberem o que vocês estão operando, porque muitas vezes você pode estar operando no mercado que está sendo criado artificialmente através de grana, que foi pega pelo empréstimo de Fed, aquele dinheiro solto, né? Esse dinheiro rentabiliza, o banco rentabiliza. E aí muitas vezes pessoas são oferecidas tipos de contratos com rentabilidades fixadas enormes e não sabem por quê. Tá? Então, cuidado, especialmente no mercado de metais. Eu vou concluir isso, mas é importante dessa abertura, pode não ser assim palpável para todo mundo, para o iniciante principalmente não é, porque não está acostumado, mas isso também é uma oportunidade para nós, tá? Não fiquem nervosos, eu estou dizendo que a gente vai concluir daqui a pouco. E eu quero mostrar um trade, né? Vamos mostrar trade, afinal a gente pode especular, né? Esse gráfico, para quem é algum assinante da Emitim, toda quarta-feira eu compartilho com qualquer assinante da Emitim o meu sentimento, tá? Não é indicadorzinho, tá? Eu faço uma leitura de todos os tipos de mercado, renda fixa, renda variável, mercado de metais, todas as coisas lá, faço um resuminho, tem sempre uma palavrinha do Marco e a gente analisa gráfico. Esse é o meu gráfico do ouro, é assim que eu opero, tá? Aqui é um gráfico diário. E ali a flechinha eu mostrei para vocês, eu mostrei até ao vivo na sexta-feira, esse trade acionando e eu fechando e tudo mais. E eu quero concluir, e aqui está o creme de la creme de toda essa apresentação, né? Primeira coisa, fatos, não é narrativa. Então quando a gente fala, cuidado aí com narrativas aí, que só falam, né, não mostram fatos. Então isso foi o que realmente aconteceu. Especular para nós, especulando, como vocês viram esse trade especulativo aí, é ótimo que tenha mercado OTC. É ótimo, porque a gente consegue navegar, a gente tem liquidez, que é uma coisa que está faltando em muito mercado. Aí, por exemplo, a gente tem liquidez, a gente consegue especular. Agora, se é para acumular, e aqui fica uma dica, né? Uma opinião minha, tem um ditado, vou dizer um ditado antigo no mercado, tá? Se tu quer te proteger com ouro, tenha o ouro físico, porque ouro em papel pode, de repente, esse mercado foi criado e esse mercado pode ser desaparecido. Esse mercado foi criado, ele pode ser terminado, em outras palavras. Então, fica uma dica aí, né? Muita gente gosta de ter patrimônio por longo prazo com ouro em papel. Cuidado, cuidado. Certifique-se que papel tu tá comprando, da onde tu tá comprando, tá? Recibo também, dá uma olhadinha aí. Temporada de resultados tá no ar, né, galera? A gente tá vendo aí as companhias, empresas, tanto nos Estados Unidos, no mundo todo, estão divulgando o resultado. Até agora a gente tá em, acho que acertamos aí uns 89%, 88% nos segmentos que a gente falou que ia dar. Bom, vamos ver, vamos terminar, tem muito número ainda para ser divulgado. Galera, só se desespera quem não tem estratégia. Não é porque o ativo é volátil que você precisa ter taquicardia para operar.